E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos esperar as pessoas entrarem para a gente receber o Ralph, para a gente falar sobre um tema muito interessante, que é Zui Roubini. É um tema bem interessante para que a gente possa fazer na nossa live e ver esse cara muito incrível que vai estar falando para a gente aí. Eu vou estar chamando ele. Espero que a gente consiga entrar aqui. Aqui. Chamando agora o Ralph para a gente estar falando. Vamos esperar ele atender aqui. Aí, E meu aí, amigo Léo? querido. E Beleza? aí, tudo bem, querido? Ei, ajeitando aqui, não é Tudo para jóia? bagunça, não. Esse negócio de coisa ao vivo não é comigo, não, cara. Pô, esse negócio de live aí, boa tarde. Beleza? Boa tarde. É contigo sim, meu camarada. Rapaz, é muito doido, cara. Esse negócio de live, o povo tá me Pois falando aqui, mas que é. legal. Uma honra estar aqui, pô. Agora o tema é esse, né? A modernidade é essa, entrar live, entrar ao vivo. Pois é, uma honra estar aqui. Verdade. Muito obrigado por ter recebido esse convite, amigo. Eu sei que a gente fica aí nessa correria do dia a dia, né? Mas obrigado por todos vocês que estarem aí conosco. Por favor, tem um aviãozinho aí, convite geral para estar ouvindo esse tema muito relevante que a gente vai estar falando agora. Ralph, antes da gente entrar, por favor, se apresente aí para o pessoal. Quem você é, como é que você é, o que você trabalha, o que você se identifica esse princípio do budismo. Cara, boa tarde aí, pessoal que tá vendo a gente. Obrigado, Léo, pela oportunidade, né, de estar nesse negócio de live, cara. Isso é novidade pra mim, eu não tava acostumado a assistir, né? Bom, eu sou o Ralph, né? Sou alguém tentando se tornar um ser humano melhor aí, acho que essa é a caminhada, né? Que legal, amigo. O encontro com o budismo foi isso, cara. Quando eu conheci o budismo, eu tava com esse desejo no coração, assim, sabe? De me tornar alguém melhor, sabe? Era justamente esse, eu não conhecia. Eu tava vindo de uma época de poxa, sem fé total na vida, sabe? Tinha perdido a fé Aham. total na vida, assim, saindo de depressão e tal. E tava com esse desejo no coração, poxa, eu preciso me tornar alguém melhor, né? Claro. E aí, e depois disso, eu conheci o budismo, né? E, cara, fez toda a diferença na minha vida, sabe? Fez toda a diferença. Eu encontrei um caminho que atendesse a minha razão e as minhas necessidades, que respondesse às minhas questões, sabe? Que E, legal. bom, o Zui Robini, cara, falando, né? Então é isso, cara. Me ajudou a me tornar um ser humano de verdade, sabe? Hoje eu posso me chamar de ser humano, alguém que, poxa, que é capaz de pensar nos outros além de si mesmo, sabe? Pô, que maneiro, cara. É, Quanto isso é tempo muito você já é legal. budista, não? Cara, 8 anos. 8 não, 2011, 9. Esse ano faz 9. Esse ano Caraca, que legal. Parabéns, amigo. faz Parabéns. 9, né? Eu tô ainda um bebê, né? Comparado a você, eu tenho só 6 anos. Não, que nada, pô. Não tem. Novinho, novinho. O Sensei Kida fala muito isso, né? Que não é o tempo, né? É a paixão, né? Com que a gente abraça essa filosofia, assim, sabe? Então é isso, cara. Eu acho que a gente divide o mesmo grupo, né? Que é o Sokahan, que é um grupo e esse Sim, grupo tem um poema que exprime o espírito do grupo, né? Eu acho que esse tem um sim. trecho do poema que foi uma das coisas que me fez optar, né? Por esse grupo dentro da prática do budismo, que diz assim, servir para o bem das pessoas é o propósito da vida, sabe? Isso Com mexeu muito com o meu certeza. coração, assim, sabe? Com Então acho que certeza. é isso, cara, sabe? O objetivo da vida é ser feliz e ajudar as pessoas a serem felizes também, né? E o Zui Amigo, deixa eu te Robini, falar. que a gente estava falando, né? Sim. Eu me identifico muito porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, né? Então, Uhum. e mais do que isso, sabe? Ele quer dizer assim, ó, bem resumido, quando a gente vai falar, né? No caso, a gente está falando do budismo, mas ele se aplica a infinitas áreas da vida, né? Em E todas. isso que é do budismo, porque ele não se restringe, né? Os princípios, eles são universais. Qualquer área que a gente for usar, ele consegue aplicar em todas as áreas da vida. Então ele diz assim, é falar de acordo com a época, o local e a capacidade das pessoas, né? Então, qualquer assunto Sim. eu tenho que levar em consideração esses princípios, né? Poxa, se eu for
né, se eu quiser fazer uma venda de qualquer coisa para a pessoa, eu tenho que falar de acordo com a época que eu tô, né, com o local que eu tô e com a capacidade da pessoa que está diante de mim, né? Isso para mim, isso é uma expressão do humanismo, sabe? Isso é Tá muito bacana. certo? Tá certo. Por exemplo, hoje a gente está aqui, né, falando na live sobre uma filosofia do budismo e que antes isso não era feito, né? Falava o budismo era espalhado. Na verdade, eu acho que todas as religiões, né, todos os princípios eram espalhados de coração a coração. Então, o que acontece? Hoje, a gente está aqui fazendo essa divulgação através de uma live, através da internet. A gente não está junto. Eu estou na minha casa, você está em Belo Horizonte. E aí, assim, olha que interessante, né? Então, essa modernidade, a gente precisa entrar nela, né? Fazer essas mudanças, nos adaptar, né? E é legal porque, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né, nos últimos dias. Em virtude aí da pandemia que a gente está vivendo, né, as atividades da organização todas têm sido feitas online, né, e assim, e trouxe pra gente a verdadeira, assim, eu acho que uma visão muito interessante de que a gente tinha uma ferramenta maravilhosa para trabalhar e não usava, né, porque a gente não tinha, eu pelo menos não tinha o hábito de fazer chamada de vídeo, né. Poxa, para a família, já é uma ferramenta que está aí, o WhatsApp já liberou chamada de vídeo, tem sei lá quantos anos já que liberou, que ficou fácil, né? Porque antes era difícil, era só Skype, a internet tinha que ser muito boa. Então, o WhatsApp liberou, o 4G chegou, e a gente às vezes não ligava para a família. Eu não tinha o hábito de ligar, minha família mora longe, então assim, ligava de telefone, mas não ligava de chamada de vídeo que dá para ver a pessoa, que dá para olhar no olho dela, dá para ter essa Ver a interação mais relação. próxima, né? É, verdade. Cara, é muito interessante porque, assim, a gente está aqui falando, né, da organização e a quarentena, ela veio trazendo isso para a gente, né? Agora, qual vai ser a nossa postura diante disso? Ontem, na nossa live, eu estava falando com a Virgínia e a gente chegou nesse meio. Como que a gente vai estar entrando em contato com as pessoas a partir dessa quarentena? E qual vai ser o meu papel diante dessa quarentena que eu vou estar sofrendo ou eu vou indo para frente, vou estar me adaptando, né? É bem interessante essa sua colocação em cima desse princípio, porque a gente para ver assim algumas religiões, algumas pessoas, na verdade, né? Porque a religião é feita de pessoas que são bem retrógradas, né? Elas são bem antigas, elas não querem se renovar, bem reservadas, né? Então, você acaba vendo assim que ficam tão limitadas e acabam não expandindo, né? E eu acho bem interessante isso do Sutra do Lótus, que a gente pode se adaptar em cima disso, né? Fazendo com que a gente possa agora, nesse momento, estar aqui fazendo esse bate-papo falando sobre uma filosofia do budismo. É bem interessante Essa, isso. e essa adaptação é justamente o Zui Robini, né? Exato. Essa adaptação é Exatamente. justamente, poxa, a gente está de acordo com a época, com o local, né? A gente está de acordo com a época. Poxa, a nossa época agora permite que a gente faça chamada de vídeo, que a gente possa Sim. conversar desses assuntos e expor isso, né? Para quem, né? Para quem a gente puder fazer alcançar, né? Quem a gente conseguir fazer com que esse ensinamento, né? Que é um ensinamento tão bacana, que é de respeito à dignidade máxima da vida, né? Que é o Sim, budismo, exatamente. que ele possa chegar a mais pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, sabe, que eu achei muito interessante, que realmente trouxe um novo olhar, assim, e trouxe ainda mais paixão para minha relação com o budismo, que foi o seguinte: a gente tem o conceito de Kosen Rufo, né? Que é a paz Sim. mundial, né? A gente pratica para nossa felicidade, para a felicidade de todas as pessoas, né? O Kosen Rufo a gente entende que Sim. quando todas as pessoas forem felizes, né? Pelo menos assim, pelo menos a maior parte do mundo, a gente não vai ter mais problema, porque, né, como diz assim, bem no português, gente feliz não enche o saco. Sim, sim, Brincadeira, mas assim, exatamente. é a ideia, né? Assim, antes eu Sim. pensava, né, a gente tem muito essa coisa do proselitismo, assim, né, aqui no Brasil, o pessoal querendo forçar a religião e tal, o pessoal falando de propagar, né? E aí um amigo meu, cara, muito sábio, o Matheus, ele não sei se ele vai estar aí, depois se tiver como ver, eu vou mandar pra ele. Cara, um moleque de 20 anos falou isso comigo, eu falei, caramba, assim, como que o budismo ele proporciona esse ganho de consciência, sabe? Isso que é o mais legal, assim, porque a gente ganha muita consciência, sabe? Através da prática É. dessa filosofia, assim.
Ele falou comigo assim, o Kosen Rufo, cara, não é fazer o mundo virar budista. A gente não quer que todo mundo vire budista, sabe? A gente quer que que o mundo gire na órbita do budismo. Qual que é a órbita, né? É a órbita do respeito, cara. Sabe? Do respeito à vida, Exatamente. né? Que é o que a gente não tem hoje, Exatamente. poxa. A gente tá aí... toda a miséria do mundo a gente vê, porra. Sabe? A gente vê governantes aí fazendo atrocidades desde sempre, né? Não, não é uma coisa exclusiva esse tempo agora, mas que tudo... Que a base de tudo, no final das contas, é o egoísmo, cara. Tem uma professora de filosofia que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Não sei se pode falar, já falei também. Ela fala assim: é, é legal, filosofia tem tudo a ver, assim, né, com esse pensamento, assim, um pensamento de humanismo mesmo. Ela fala assim: eu desafio qualquer pessoa a encontrar no mundo algum problema, né, algum problema, assim, de relacionamento, algum problema entre nações, problemas mesmo, entre pessoas que não tenham por raiz o egoísmo, assim, sabe? Com Já parou pra pensar certeza. nisso? Já, cara, Nenhum já problema muito. entre pessoas que a raiz você vai desmiuçando, mas é falta disso, mas é falta de recurso, mas não sei o quê. No final das contas, a raiz de tudo é egoísmo. A Exatamente. raiz da E aí, raiz da raiz tem um ser humano. Por exemplo, lá o Donald Trump e o. Como é que chama o cara da Coreia do Sul lá, cara? Eu sou péssimo de político. eles estão brigando lá, sim, sim. Os caras que tá brigando lá. Cara, é Tô egoísmo, ligado um querer ser aí. mais legal que o outro, cara. Sabe? Isso é um ser humano. Sim, Um cara pode assinar a caneta, assinar lá, apertar o botão e explodir o mundo. Sabe? Por conta de uma é pessoa. exatamente isso. Sim, eu gosto bastante de falar assim que as pessoas, né, falando um pouco do Papa, que esse cara incrível, né, É que, muito que está massa. hoje à frente da Igreja Católica, ele é um cara tão visionário, porque eu admiro tanto, porque assim, o cara, ele não pensa no egoísmo dele. Ele desvestiu de todas as joias, de todo o glamour que pode envolver, né, um papa, e ele se desvestiu e simplesmente falou: não, isso eu não quero. E aí Tava hoje ele não conversando usa. disso com um amigo meu. Pois é, cara, e ele não usa os recursos da igreja e ele não fala em nome dele. Ele fala em nome de um conjunto. Então, por exemplo, falando sobre homossexuais, quando ele esteve aqui no Rio, aqui no Brasil, e ele falando na Jornada Mundial da Juventude. E aí ele disse o seguinte, que ele esteve... Tá bom, voltou? Voltou. Ele disse o seguinte, que ele não tem o que falar sobre essas pessoas que são homossexuais. Ele não tem que julgar. Depende muito da forma com que eles ajam na vida. Então, o que precisa ser visto são as ações, não quem ele é. Então, eu achei isso incrível, cara, de falar, sabe? Então, um cara com a postura que ele tem, com o poder que ele é um cara visionário. Então, ele não fala de acordo com o ego dele. Ele coloca exatamente aquilo que ele, sabe, ele pensa de acordo com a sociedade, de acordo com a crença dele do catolicismo. E tem muito a ver com o nosso presidente, né, que é o Daisaka Ikeda. Ele também pensa dessa forma, né, o Nichiren Daishonin, que é o Buda que a gente segue, ele também pensa dessa forma, né, que é por isso que a gente tem esse princípio, né, que é para a gente adaptar o budismo em todos esses princípios que você disse, na cultura, no tempo, na capacidade das pessoas. Então a gente precisa estar entendendo, porque imagina se a gente fosse orar o budismo, fazer a meditação ajoelhado, como os japoneses têm o costume. Ah, Aí ele você viu até lá aquele usa, artigo, né? É muito pois legal, é, porque ele até usa é muito que legal, porque seria uma quando. religião japonesa, né? Então não seria o budismo. Então, cara, essa sensibilidade é o que me atrai, sabe? É uma coisa bem interessante. O mais foda, assim, que eu acho dessa corrente filosófica, assim, do budismo, porque, cara, é humanismo, assim, sobre de tudo, sabe? Os caras tá zoando ali, Eduardo Rodrigues, não sei quem que é, não. Presidente, você é louco, rapaz, faz isso não. E aí, Juninho, beleza? Tem uns amigos meus aparecendo ali.
Cara, é porque ele fala de ser humano, sabe? A gente está falando do ser humano, sabe? Toda a filosofia, né? Isso é difícil de entender no começo, né? Por isso que ele fala de acordo com a época, com a capacidade e com o local, né? Porque a gente vai desenvolvendo o intelecto, né? A gente vai desenvolvendo a nossa consciência mesmo, né? Você falou um negócio, eu esqueci, cara. Foi mal, viajei aqui. Acontece, isso acontece comigo às vezes. Que isso. Mas o mais importante... Quando o Sensei Ikeda saiu do Japão, né? Que aí ele resolveu levar o budismo para outros países, né? Que ele foi, assim, pioneiro nessa história, né? Porque as várias escolas do budismo que existiam na época era muito aquela coisa do mosteiro, né? Tanto que, os caras falam assim, Rafa, você virou budista, você não vai rapar a cabeça. Tanto que eu usei cabeça raspada há muito tempo. Você me conheceu, eu tava de cabeça raspada. Mas não tinha nada a ver com isso, é porque é uma questão de escolha, é prático pra caramba, eu gostava, eu tava na época boa, assim, agora mudou. Mas é porque o budismo era aquela coisa do cara ter que virar monge, né? O budismo era muito difícil, né? Tem que estudar muito, tinha que ler muito, tinha que, sabe, abdicar de uma série de coisas para entrar nesse caminho, né? E isso acabava que restringia a abrangência do budismo, né? E essa que foi a grande sacada de Daishonin. Ele era um monge, né? Ele virou um monge, ele era filho de pescadores. E aí, que era uma profissão muito mal vista na época, ele falou, cara, eu vou estudar, eu vou ser a pessoa mais sábia do Japão para eu proteger o meu país. Olha a cabeça desse cara, ele era muito louco, velho. Eu falo que Nichiren Daishonin, ele era o loucão da época, assim, sabe? Tipo esses malucos que, sabe? Esses profetas da vida, ele era o louco da época dele, assim, sabe? O cara vai mudar o Japão inteiro sozinho? E aí ele foi, e ele conseguiu muita coisa, né? Por quê? Porque ele realmente estudou, né? Ele passou mais de 20 anos nos mosteiros, dos 12 até os 32, eu acho, se não me engano. Ele passou estudando. Se eu estiver falando bobeira e alguém tiver souber aí e me corrigir, vai ser legal também. Não sou ruim de dado. E aí ele conseguiu entender que dentro de todos os sutras, tem o Sutra do Coração, tem o Sutra do Nirvana, tem o Sutra da Guirlanda de Flores, que são mais conhecidos aqui no Brasil, né? De infinitos sutras, né? A bateria baixou. E aí ele percebeu que... A bateria baixou. Que dentro de todos os sutras, os sutras, o que são os sutras? Né? São ensinamentos do Buda Sakyamuni, que é o Siddhartha Gautama, que o pessoal conhece, aí, que é o cara que meditou e tal. Né? Dentre todos os ensinamentos dele, o mais relevante era justamente o Sutra de Lótus. Por quê? Porque dentro do Sutra de Lótus, ele deixava explícito que todo ser humano, você, eu, lá na Índia, mulher, todo ser vivo tem um estado de Buda dentro de si, né? Que é o quê? Que é essa luz do universo, essa energia, sabe? É a própria vida, né? O presidente Josei Todo, quando ele entende que Buda é a própria vida, ele tem um momento de iluminação dele, né? Então, assim, por quê? Porque dentro dos outros sutras, na Índia, como tinha aquela questão das castas, né? A Índia era muito machista na época, até hoje ainda tem muita coisa. Por exemplo, mulher nunca ia poder atingir o estado de Buda, né? Então, ele não conseguia, na época, no texto fala que o próprio Sakyamuni, ele não conseguia explicar isso na época, por quê? Porque não era o tempo adequado, né? Poxa, como que a gente vai falar, por exemplo, vamos supor na época dos nossos pais, né? Com certeza tem gay desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, tem homossexuais no mundo. Como que era difícil falar desse assunto há 30 anos atrás, nem isso, há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Como que era difícil falar desse assunto abertamente? Eu não sei, você, né? Você pode falar isso muito melhor do que eu, né? Mas, poxa, como que era difícil, poxa, às vezes, talvez um pai, um tio, um parente mais antigo, para a pessoa se assumir. Era uma época muito fechada. A época não permitia se falar disso, né? Por isso que a época também é muito importante. A gente tem que considerar a época que a gente está vivendo para poder tratar os assuntos, né? Exatamente. Cara, e aí hoje, num TikTok, num pleno aplicativo de celular, você vê uma música e as pessoas acabam falando ali, se assumindo como gays, nesses aplicativos que está ali aberto para todo mundo em geral. Cara, é muito real, né, essas questões. E o Zui Robuni é exatamente isso, né? A gente quer adaptar a todos da época, né, da capacidade das pessoas. Eu fico imaginando, imagina eu falar sobre finanças para o meu sobrinho de 4 anos. Não dá. Se eu falar com ele, você tem que investir na bolsa e tal, ele não vai entender. Agora, e se eu passar esse ensinamento de finanças de um modo com que uma criança de 4 anos aprenda?
Tipo, o tio só vai te dar mesada se você fizer isso. Você tem que guardar um tanto. Aí ele vai entendendo. Então eu tenho que me adaptar à capacidade da pessoa, né? Então não é para todo mundo e não o mundo inteiro vai ser budista, como você disse, Não. porque cada um vai ter a sua cultura, cada um tem o seu modo de pensar, mas o mais importante é que a gente se una, né? Que a gente une a mão ao outro e a gente faz essa união de trazer esse respeito, como você disse, que falou É o lindamente. respeito, né? Se a gente for. Cara, pera aí, porque eu tô tentando pôr o telefone. Eu posso colocar deitado? Será que atrapalha muito se eu colocar o telefone deitado? Tenta colocar. Deixa eu tentar aqui, porque descarregou e aí. Ah, vai ficar ruim, vai Ah, ficar ruim. você fica torto, você fica assim. É, eu fico de lado, não vai dar não, pera aí. É porque Exagero. descarregou, cara. Eu saí pra trabalhar, eu sou Uber também, então eu saí pra Ah, trabalhar sim, hoje sim, cedo. sim. Então, na hora que eu cheguei agora há pouco do trabalho pra gente poder fazer essa live. E aí ele baixou a bateria. Eu tô tentando arrumar um jeito dele ficar quieto aqui com o carregador ligado. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir. Pera aí, Léo. Ah, desculpa. Não, vai, As coisas ao Léo. vivo, você já Enquanto viu, né? isso, eu vou te dizer que a Aninha, que é uma grande amiga nossa, a Aninha Morgado, ela está aí conosco, ela é da sua RM, Da minha, ela é daqui de perto. Da e, minha, eu sei que eu conheço ela, gente. Você conheceu e aqui. né, pois é, né? Ai, caramba. Consegui. Foi. Acho que eu consegui. Peraí, Léo. Ai, desculpa, gente. Essas Que coisas de isso, live, não tava preparado para isso, não. exatamente, é live, filha. Quem ao vivo é assim mesmo. Acho que agora foi. Foi, Vou segurar a mão, vamos lá. Então, onde que a gente estava? Acho que é legal a gente ler um pouquinho do texto. O que você acha? Pra gente pode, falar. pode, Pode? E a pode gente vai falar. falar de onde que saiu isso, né? Você consegue mostrar aí pro pessoal o Sage? O Sandy, peraí que eu vou pegar aqui para ler. Ah, não, o meu tá aqui então. Deixa que o meu tá aqui facinho. Pronto, mostra aí para nós. Pera aí. Ah, agora saiu da página. Aqui, ó. Isso que a gente tá falando, tá saindo desse livro aqui, ó. Coletânea dos Isso. Escritos de Nichiren Daishonin, né? E aí ele vai falar, tá na página 49, para quem tiver, tá? Só para ficar de referência aí. Ele fala assim, ó, o ensinamento, a capacidade, o tempo e o país, né? Olha o que ele leva em consideração, né? A primeira coisa que ele fala é sobre o ensinamento, né? Ele fala da quantidade de sutras. Ele fala que tem 5.048 volumes do ensinamento do Sakyamuni. O cara leu os 5.048 volumes. O cara era muito nerd, velho. A primeira coisa é que ele era muito nerd. E depois de ler isso tudo, entender que existe um único sutra que faz toda a junção dos outros, né? Ele conseguiu resumir tudo. Esses 5.048 era tipo assim, livros, né? Vamos dizer assim. Em uma única frase, cara. Isso foi muito foda da parte dele, sabe? E essa foi a grande genialidade. A gente vai chegar no final sobre ela, assim. O segundo refere-se. Aí agora eu vou ler um trechinho. A segunda questão refere-se à capacidade. Quem pretende propagar os ensinamentos do budismo deve conhecer a capacidade básica, a capacidade e a natureza básica das pessoas para as quais se dirige. Sabe? Por exemplo, a gente está aqui falando, acho que tem 4, 5 pessoas com a gente agora, né? Eu não sei o background de cada um deles, sabe? Qual que é a história deles, né? Por exemplo, como que é a visão de mundo deles, quais são as preferências, quais são as crenças, sabe? Por isso que é muito importante essa questão do vida a vida, assim, que a gente fala no budismo, né? Sim, Porque a gente falando de um por um, a gente consegue entender melhor, sabe? A gente consegue, poxa, por exemplo, eu te conheço, né? Então eu sei um pouco da sua história, você sabe um pouco da minha, fica mais fácil, a gente consegue se entender. Eu consigo saber um pouco como que é a sua personalidade, um pouco da sua forma de enxergar o mundo, um pouco das suas dores, né? Do que você acha bacana. Isso é muito importante. Quando eu falo de natureza, ali, ele está falando de personalidade, né? Ele está falando de personalidade exato. e capacidade. A gente pode entender a capacidade assim, né? Poxa, às vezes com o nível de consciência da pessoa, sabe? Passa Com pelo nível de certeza. instrução também,
mas passa pelo nível de consciência, assim, sabe? Então eu preciso muito. Esse ensinamento todo, quando ele fala assim, o Zui Robini, de falar de acordo com a época, com o local e a capacidade das pessoas, ele está dizendo assim, ele é um profundo ensinamento sobre empatia, sabe? Ele é profundamente sobre empatia, sabe? Eu vou ler mais um É pedacinho você aqui se e aí a ligar gente com vai o humano, falando. né, Raul? O quê? É você se ligar com o humano. Cara, eu preciso tentar abrir meu coração para tentar entender o coração da outra pessoa, né? Esse princípio ele é sobre comunicação, né? A gente fala todo sobre hoje um assunto que está muito em alta, é comunicação não violenta, né? Um livro que eu comecei a ler também não tenho tanto tempo. Eu li um livro, poxa, eu não sei se todo mundo conhece, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Sim, Cara, assim, eu li porque a minha profissão, eu sou vendedor, né? Então eu precisava me comunicar com as pessoas, foi uma necessidade, né? Assim, poxa, eu vi, ele é o livro até hoje que ele é referência, né, no mundo dos negócios aí. Só que, cara, esse livro ele é um manual de vida, assim, cara. Putz, ele foi assim, ele foi um divisor de águas na minha vida. E assim, sim. ele me deu muito mais ferramentas para que eu praticasse o budismo, sabe? Poxa, para eu aprender a conversar com as pessoas, sabe? Aprender a hora de ouvir, aprender como ouvir, sabe? Aprender a falar, sabe? A entender a importância da gentileza no trato com as pessoas, sabe? Acho que a gentileza é uma das principais formas da gente demonstrar o nosso humanismo, sabe? Tem uma frase de internet aí que é bem clichê que fala assim: é, cada pessoa está lutando uma batalha. Como é que é? Você vai saber. Cada pessoa está lutando uma batalha incrível. Você não sabe da dor das pessoas, então por isso respeite. Um Sim, negócio assim mas que é eu vou tipo lembrar. isso. Como é que é? Isso. Não, É é isso, tipo né? isso mesmo. Isso, isso. Então, assim, poxa, eu não sei qual que é a dificuldade do outro, sabe? Eu não sei qual que é a sua história, cara. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, sei lá. Você está indo trabalhar, o motorista do ônibus está indo trabalhar e perdeu a mãe ontem, perdeu a esposa ontem, sabe? Poxa, eu não sou capaz de dar um bom dia para uma pessoa dessa, assim, sabe? Né? E isso é muito sério, sabe? Às vezes a gente não dá valor, cara, para as pessoas que estão, sabe? Para as pessoas que estão Que faz na o linha de nosso frente da serviço sociedade. diário, né? Que Oi? faz aquele serviço, que presta aquele serviço primitivo, sabe? Que são serviços antigos, por exemplo, motorista, né? É que tá na linha de frente, cara. É que Limpeza. sustenta a sociedade, né? São serviços Exato, básicos que sustentam a sociedade poxa, e exato. a sociedade ignora totalmente, cara. Sabe? Você vê quantas pessoas são capazes de dar um bom dia para um gari, sabe? Quantas pessoas são capazes de dar bom dia para um porteiro, sabe? Para essas pessoas que estão ali. E que sem essas pessoas, eu gosto muito do Eduardo Marinho também, é um filósofo de rua, não sei se você conhece ele, é o cara do Via Celestina também. Fica aí a referência também. É um cara muito legal, assim. Ele não tem nenhuma religião. Ele é um cara que ele era de classe média alta. E aí ele não concordava com aquilo, com a forma como os pais tratavam os empregados e tal. E ele queria sair, ele queria conhecer a vida. Ele é filho de ex-militar e falou, cara, eu quero viver a experiência de não ter nada na vida, assim, sabe? Porque ele tinha tudo e não Ah, conseguia achar sentido naquilo. E aí o cara foi pra rua, cara. E aí ele se formou como pessoa. Ele já tinha estudado, ele estava com 19 anos, assim. E aí ele começou muito a entender a estrutura da sociedade, sabe? Tipo, que as pessoas mais humanas, onde que existia maior humanidade, que as pessoas compartilhavam o pão, que, tipo assim, cara, eu não tenho para comer hoje, vamos comer todo mundo aqui, amanhã a gente se vira e acha, não vai faltar não, sabe? Foi na rua, sabe? Com os moradores de foi. rua, com os moradores de periferia, sabe? Vivendo na rua foi onde ele encontrou os maiores seres humanos, assim, sabe? O melhor do ser humano, né? Eu acho que, Exatamente, Ralf. né? É exatamente isso. Assim, lá no Rio, eu estava trabalhando na Nova Rio, prestando serviço na Fiocruz. E assim, a Nova Rio presta serviço de limpeza. Então, assim, cara, era incrível como a gente via assim que mesmo eu, no meu cargo de supervisor, de enfermeiro supervisor, eu também era mal visto por trabalhar na limpeza. E as pessoas têm esse tipo de atitude, sabe? De olhar esses serviços que antigamente eram prestados por escravos, e as pessoas ainda não se adaptaram. Então, esses serviços que eram prestados por escravos, eles vêm como profissão ruim, como uma profissão, sabe, baixa. Então, o que acontece?
a gente vê a discriminação e eles falam que são os profissionais invisíveis, porque ninguém vê eles. Ninguém tem a capacidade de olhar para essas pessoas e falar, pô, bom dia, tudo bom? Olá, como é que você está? Sentar para almoçar junto, que era a coisa mais rara de se ver as pessoas sentando juntas para almoçar com o pessoal da limpeza. E assim, era muito incrível a divisão, sabe? Eu paro para pensar e faço essa analogia dos escravos, porque né, eram os negros que antigamente né, eram surrados, infelizmente, né? E, nossa, essa atrocidade toda, mas genocídio, mas assim, as pessoas ainda não se adaptaram, cara. Ainda continuam tendo pessoas com racismo. Então você para pensar, você fala, cara, como assim? Sabe? Então, quando você passa a praticar uma filosofia de vida que é humanista, você passa a entender a vida de uma forma muito mais complexa. E aí você consegue absorver a vida de um modo muito mais sensato, de um modo muito mais puro, mais limpo. Isso, muito mais humano. Então, cara, você para ver e sente esse incômodo pelo outro, né? Então, cara, tem gente que não dá bom dia para policial na rua. Então, Pra ninguém, cara. você É o que eu tô sabe? te falando. Isso é egoísmo, sabe? Isso volta lá Pois no é, egoísmo. Porque a pessoa tá olhando só pra ela. A Renata falou aqui, ó. São profissionais extremamente importantes. Na verdade, velho, sem esses profissionais, a gente não existiria, velho. Você já pois parou pra é. pensar quantas pessoas trabalharam só pra gente vestir uma camiseta, assim, sabe? Quantas pessoas trabalharam? Desde a pessoa que arou a terra, que foi lá e que plantou o algodão, que colheu o algodão, que lavou, que foi fiar, e foi para tecelagem, que fez o fio, fez o tecido, aí foi para confecção, aí costurou, cortou, montou, aí o cara da transportadora pegou, até chegar na renda que eu comprei minha camisa do Chaves também lá, entendeu? Sabe? Olha a quantidade de pessoas que trabalharam só para eu vestir uma camiseta, sabe? A gente não pensa Exatamente. nessas coisas, a gente não pensa, a gente vive tão acelerado que a gente não pensa. E é por isso, e por não pensar, é que a gente não dá o devido valor, sabe? E aí A que gente não dá o entra devido a valor para as pessoas. E aí que entra a solidão, o sofrimento, porque você não dá, você passa a ficar no automático, como você está falando que a gente não percebe, a gente entra no automático. E aí esse automático é o que faz a gente, aquela música, se eu não me engano, daquele cara que gosta do Gorozinho, Deixa a Vida Me Levar, não, Martim da Vila, Deixa a Vida Me Levar, a Não, vida leva ele. Zeca Pagodinho, então vamos lá, Zeca. Então, deixa a vida me levar. Então, você não está conduzindo sua vida. Ontem nós falamos do meio externo conduzir a minha vida. A gente permite com que o meio me conduza, sabe? Não é eu fazendo a minha vida. Então, a gente que tem que lembrar que nós estamos aqui com o manche da vida, né, na mão aqui e você leva para onde você quiser. São caminhos que você escolhe. Né? E, nessas escolhas, a gente tem que lembrar do tempo, da cultura, das pessoas, da capacidade de cada um. Eu agora, antes da gente entrar na live, eu postei uma foto no meu Instagram falando sobre a pintura de Michelangelo, que é a criação de Eu vi, Adão. eu vi, Você viu? eu vi. Cara, eu falei sobre né, os Beni, que é para trazer as pessoas. Só que, cara, aquela adaptação ali foi fantástica de quem pensou em colocar daquela forma. Né? Então a gente precisa se adaptar. Agora, retroceder é o mesmo que não progredir, né? Deixar de avançar é o mesmo que retroceder, né? Que da Show fala, né? É aquele negócio, você parar de fazer a dieta, meu irmão, 15 dias já volta tudo, já. E volta mesmo, entendeu? Então, cara, Cara, você falou de isso é dieta. importante, né? Oi, o que não? Não, 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 a gente estava falando sobre essa questão, né? Da empatia, da gente, do tanto que é importante que a gente buscar entender o outro, sabe? Se colocar no lugar do outro, né? Tem como avançar nesses tempos. Em que sentido, Renata? Você está perguntando em que sentido avançar, assim? Você fala nesse momento de pandemia, nessa época, o que você quer dizer? Eu não entendi sua pergunta. Acho que a Renata é, perguntou ali.
Pois é, porque assim, a gente vê aqui esse período de quarentena, Renata, ontem nós estávamos falando sobre essa questão do avanço, né? A gente precisa entender que esse período de quarentena, qual é o seu papel de avanço? Que pode ser que o seu papel não seja construir uma casa, que seja uma ação de construção, mas que seja um modo que você passe a olhar para o seu vizinho de uma forma muito melhor do que você não via antes. Ou então você ver essas lives que os famosos estão fazendo simplesmente para entreter as pessoas que estão dentro de casa. Por exemplo, a gente está aqui fazendo essa live com o objetivo de levar esperança para as pessoas, de uma filosofia que é muito interessante. Então, essas são ações. E isso é avançar, porque com certeza essas ações que a gente está tendo aqui de bater esse papo vai gerar algo para a gente, porque é um movimento de energia que você está fazendo. O mundo, a gente entende, o budismo, a gente entende que o universo ele tem as energias ali. Então, qualquer movimento, um bater de asas de uma borboleta, faz com que essa energia se espalhe para todo o planeta. Então, aquilo que você quer, aquilo que você pensa para a sua vida, você precisa canalizar isso e pensar como que você pode ir para frente. Agora, o tempo de ficar desesperado com essa quarentena, ele já tem que ir acabando. A gente já tem que começar a se renovar e ver o que a gente vai fazer para frente. Porque o mundo não vai ser o mesmo do que era antes. O mundo ele mudou. Ele mudou a forma de falar, mudou a forma de se ver, mudou a forma do neto visitar a avó. Então a gente precisa mudar. E essa mudança significa algo para você. E aí entra a sua criatividade. Como que você vai fazer essa mudança? Aí entra o seu pessoal, o seu itinem, entra aquilo que você pensa. Né? Por isso que é interessante a gente fazer essa meditação, que você passa a olhar para dentro de si. Você passa a perceber o seu coração. Então, por isso que a gente fala que olhar para dentro, se conhecer, é o melhor passo, porque aí você está ali fazendo aquilo que você quer e não aquilo que os outros estão fazendo. Que pode ser o seu caso não seja live, o seu caso seja, sei lá, fazer um papel social e ajudar as pessoas aí da área da saúde, por exemplo. Que tem aí um pessoal fazendo homenagem lá na China e tal. Enfim, você que precisa perceber isso, olhando para dentro de você, é aquilo que bate com aquilo que você pensa. Não sei se eu te respondi, né? Deixa eu tentar te colocar também. Por Ô, favor. Renata, e é nesse ponto, né, de manter a mente sã, assim, que entra a prática do budismo, assim, sabe? De trazer por quê? Igual o Léo falou muito bem, né? A gente tem a base da nossa prática, né? Da meditação da gente, é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Vou escrever aqui para vocês verem. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Peraí. Isso. Quer que eu escreva para você? Pode falar que eu escrevo. Ah, então tá. Então escreve aí, então. Beleza. A Tá. recitação do Nam-myoho Renge-kyo, né? Que é o quê? É o mantra. Ah lá, o Léo escreveu. Peraí, como é que eu volto aqui, velho? Tá, que seja. É só você clicar em cima aí do que está dizendo. Ai, peraí que eu fiz. Peraí. Peraí, Léo, que eu Bom, virei a câmera aqui, velho. Peraí, do rapidinho. ladinho tem uma setinha. Assim. Que aí você gira. Conseguiu? Ah, mudou. Bom, gente, recitar o nome Horengekyo, a gente fazer essa meditação, é o mais importante para a gente, porque a gente consegue se conectar com essa força maior, né? Cada um com a sua crença tem né, no cristianismo é dito que Deus, né? E a gente que são parecidos, né? Então o importante é isso. Ah, o Ralph caiu. Eu já vou chamá-lo, gente, para a gente estar junto com ele aqui. Só vou esperar ele entrar. Enviar uma solicitação. Peraí. Deixa eu chamar o Ralph aqui. Peraí para ele entrar. Ralph, isso.
Então, a gente fazer essa recitação do Nam-myoho-renge Kyo é interessante porque a gente entra nessa conexão. E quando você faz essa conexão com essa Voltei. força maior, eba! E quando você faz essa conexão com essa força maior, é quando você começa a abrir a sua mente. Porque você está entrando na mesma frequência que o universo. Você está ali, o universo está vibrando e a gente entra na mesma frequência do universo. Então, essa meditação, essa recitação que a gente chama do Nam-myoho-renge Kyo, a gente está entrando nessa vibração. E o Nam-myoho-renge Kyo significa entender que você sabe que o mundo é regido pela lei mística de causa e efeito. Que tudo que você faz volta. Então, o mais importante nisso tudo é que enquanto nós budistas, a gente está fazendo, recitando o nosso mantra, a gente está se conectando com o universo, porque a gente está colocando todos os nossos sentidos ali em cima daquela meditação. Então, quando você recita essas palavras que são bastante positivas, né, você está vibrando essa positividade para o universo. Então, o som também é energia. Por isso, a gente precisa, na nossa meditação, a gente faz a recitação. Então, se você também estiver meditando e fazendo, prestando atenção no ar, também é legal, é bem interessante, entendeu? Fala aí pra gente, Ralph. Eu acho que você já falou algumas coisas. É que assim, a gente, nem todo mundo consegue ter essa percepção, né? Tem o Sim, grande universo, né? Que é o macrocosmo, e nós, seres humanos, cada um de nós somos um micro-universo, né? Um mini-universo, né? O Léo é um, eu sou um, cada pessoa é um universo, né? É, e como que a gente se mantém né, com a mente sã, se mantém produtivo nesses momentos, né? O Sensei Ikeda fala assim, que é o Dr. Daisaku Ikeda, que é o nosso, a pessoa que a gente tem como mestre na vida, que é a pessoa que, poxa, que conseguiu vivenciar todos esses ensinamentos do budismo na vida e comprovar isso de N maneiras, né? Então, assim, ele é um exemplo de prática do budismo, por isso que a gente chama ele como mestre, né? tá. Ele fala assim, que a coragem, a alegria, a disposição, a força, a energia, tudo isso vem da energia vital, né? A gente precisa de estar com a energia para, poxa, para ter resiliência, para poder enfrentar o desafio, para estar com a mente tranquila, né? E de onde que a gente tira essa energia, né? É da recitação do Nam-myoho-renge Kyo, né? Que quer dizer assim, bem, igual o Léo colocou ali, bem simples, eu dedico a minha vida à lei mística de causa e efeito, né? É igual ele falou assim, todo mundo já sabe que tudo que a lei do retorno, o pessoal conhece muito como a lei do retorno, né? Tudo que a gente faz volta, cara. E a gente precisa ter essa consciência o tempo todo, né? Porque a gente começa a, poxa, a pensar em cada atitude, cada pensamento que a gente tem, está construindo quem que a gente é. Eu tô dando agora o poder do subconsciente, né? Do Joseph Campbell, acho que é esse mesmo, acho que é esse mesmo. Não sei se vou lembrar o nome dele, Joseph Campbell, esqueci o Uhum. nome dele, mas é o poder do subconsciente o livro, sabe? E ele fala justamente isso, sobre a força do pensamento, né? E quando a gente está recitando esse mantra, poxa, a gente está colocando a nossa vida em ritmo com o universo. Poxa, o universo tem um ritmo, olha você vê. Todo dia e tem noite, tem as 4 estações, né? Tem os solstícios. A vida tem um ritmo, né? Poxa, todo mundo tem aquele tempo de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Todo mundo passa por isso. A vida tem um ritmo, né? E às vezes a gente sofre muito porque a nossa vida está fora do ritmo, né? Imagina ter uma banda tocando, aí o guitarrista tá todo fora. Que bagunça que dá na música, né? Fica horrível de ouvir, né? E é assim a nossa vida. Se a gente está fora do ritmo da vida, a gente sofre, né? A gente não consegue produzir, poxa, a gente não se sente bem com a gente mesmo e isso vai refletindo, né? Então, o Namyoho Renge-kyo, essa frequência, ele é capaz de colocar a nossa vida em ritmo com o universo. E aí as coisas começam a fluir. É aquela história, poxa, uma engrenagem pequena, você vê ele no motor, ela tem uma força muito pequena, mas quando ela está em contato com a engrenagem maior, ela adquire toda a força daquela engrenagem grande para ela, né? É aquela história, uma gota de... Outro exemplo legal também, assim, uma gota d'água é só uma gota d'água. Agora, quando ela se junta com o oceano, ela passa a ter a força de todo o oceano, mas ela ainda mantém a individualidade dela. Então, assim, é isso que a gente... É por isso que a grande sacada do Namyoho Renge-kyo é isso. Por quê? Porque ele, além de elevar a nossa energia, ele permite que a gente vá adquirindo consciência, né? Quando a gente está ali no momento de meditação, poxa,
é a gente com a gente mesmo, sabe? Não tem mais ninguém nesse momento. É a gente, no final das contas, com o universo. A gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre tudo que acontece, tudo que tem acontecido. A gente começa a colocar intenção, né, nos nossos objetivos. Poxa, às vezes a gente... Eu já fiz Daimoku, assim, de estar super triste, assim, e no final do Daimoku sair com o coração alegre, Quem sabe? Eu não sei nunca? se você já passou por isso, assim, sabe? De estar chorando de tristeza, pô, cheio de problema, conta, o relacionamento amoroso tá uma bosta, sabe? A vida financeira tá ruim e você sem saber o que fazer, né? E no final das contas a resposta tá dentro, não tá fora. Não adianta olhar para cima, achar que quando a gente o Buda não vai vir resolver meus problemas, porque Buda sou eu, entendeu? Eu sou Buda, o Léo é Buda, todo mundo, cada um de nós somos Budas, né? Então a energia, a sabedoria para a gente resolver os nossos próprios problemas está dentro da gente, né? E a Exato. ferramenta que permite que a gente tire essa energia de todo dentro do nosso próprio ser é a recitação do Namyo Horenge Kyo, né? E o que potencializa essa sabedoria, essa boa sorte, é justamente mostrar para as outras pessoas o tanto que essa ferramenta é incrível, né? É, O tanto que isso realmente transforma a vida das pessoas, porque eu começo a ser autorresponsável, sabe? Eu começo a olhar para mim, poxa, só eu que posso resolver meus problemas. Não adianta olhar, né? Não é assim, né? Vamos falar assim, um ditado popular, se Deus quiser. Não é, cara, o governo tá ruim, o Bolsonaro isso. Cara, não adianta, porque tudo depende da minha atitude, sabe? Independente do que ele tá fazendo lá, sabe? Se eu não sair, se eu na rua, eu que tenho a consciência, se eu não colocar minha máscara, né, não me proteger, eu também preciso trabalhar. Né? Eu entendo que eu tenho que ficar em casa nessa situação, né? Eu tenho uma mãe de idade, por exemplo. Então, assim, eu preciso me proteger, ter cuidado redobrado, sabe? Mas eu também preciso trabalhar, porque senão realmente não vai faltar, o auxílio não dá, sabe? Né? Então, assim, eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? Cara, primeira coisa, eu vou me proteger. Isso é sabedoria minha. Ninguém precisou me falar. Não sou do decreto do prefeito que tá rolando agora, assim, sabe? Quando eu tomei consciência, assim, que eu falei, cara, o negócio é sério. Então, eu comecei a estudar, dei uma lida, fui pesquisar, falei, realmente o negócio é sério, deixa eu me proteger. Porque eu trabalho com Uber, imagina quantas pessoas que entram no carro num dia. Então, assim, mas por quê? Eu resolvi, falei, cara, o que eu faço? Vou orar para isso. Que decisão que eu vou tomar? Cada decisão que eu preciso tomar, poxa, um projeto, eu tô com um projeto, sabe? Eu coloco um objetivo, eu preciso pôr energia naquilo, né? E a principal forma de eu colocar exatamente. energia em primeiro lugar é através da oração, através do Daimoku, né? Então, E é assim, muito eu vou interessante. fortalecendo a minha mente para quê? Para que essa energia que está aqui dentro, ela se manifeste. De que forma? Que eu tenha sabedoria para escolher, para tomar a melhor decisão, sabe? Que caminho eu vou tomar. E é isso, sabe? Não tem milagre, não tem segredo. É a gente com a gente mesmo, no final das contas, né? É exatamente isso, cara. Mandou muito bem. E é muito importante que a gente entende que você tem todo esse potencial aí dentro. Todos nós, Cada um de né? nós. Todos nós temos esse potencial aí dentro. Só que algumas pessoas interessam em despertar e outras não. Então, o melhor disso tudo é a gente estar nessa vibração e a gente conectar com essa força maior para a gente movimentar a nossa vida. E Então, o mais gente, né? Quanto segredo mais é gente pensando nesse sentido, né? exatamente. Quando você começa a recitar o Daimoku, não tem como, né, recitar o Nami Horenge Kyo, você não consegue ficar parado, porque automaticamente isso te dá força, porque é como se fosse numa bicicleta, né, o Nami Horenge Kyo fosse as suas pernas para fazer a bicicleta girar. O Então, combustível do carro. exatamente. Então, a gente precisa colocar isso em mente, que não é nenhum passe de mágica. E que tem muitas das vezes as pessoas pensam o seguinte, que budista não xinga, que budista não passa por problemas, que budista, né, não tem dificuldade financeira. Não, não. A gente só entende como é que é a vida e a gente se adapta. Então, o que acontece? Não é adaptar ao negativo, ao ruim, não é isso que eu estou dizendo. A gente consegue perceber o problema, aquele vício que a gente sempre está passando, toda vez é cíclico. Eu estou aqui com pouco dinheiro, aí depois eu tenho dinheiro, aí depois eu perco tudo. Então, essa coisa cíclica que acontece, a gente, como budista, a gente percebe, a gente passa a ter a sensibilidade da nossa vida. Então a gente fala assim, não, eu quero mudar porque eu não quero passar por isso mais. E aí a Isso gente estava acontecendo comigo, né? Estava exatamente. acontecendo. E que eu entendi? Pô, o que eu entendi? Que eu não tinha educação financeira, sabe? Eu fui ler, assim, a gente fala muito assim, né? Que a base da prática é fé, prática e estudo, né? Eu preciso acreditar,
preciso me movimentar, né? Colocar em ação e preciso estudar para melhorar, né? Tipo assim, o Fé, Prática e Estudo é como se fosse o PDCA da felicidade, assim, pleno Exato. Jack Act, assim, sabe? A gente acredita que é capaz, começa a fazer e estuda para melhorar, e faz melhor e repete o ciclo. Entendeu? Sim, Poxa, o que eu entendi? Aí eu entendi que eu não tinha uma relação legal com grana, sabe? Eu tinha muitas crenças limitantes em relação a dinheiro, que dinheiro é sujo. Isso estava assim, estava lá no fundo, não estava assim. Isso veio durante o Daimoku. Durante a minha meditação, eu falei, pô, por que o dinheiro vem e vai toda vez, né? Porque eu não tenho uma boa relação com ele, né? Porque eu não tenho uma boa relação com o dinheiro, assim. Durante a meditação, eu entendi isso. Eu falei, pô, então eu preciso de ferramenta que vai me ajudar a melhorar essa situação, vai mudar, entendeu? Então não tem milagre. Eu falei, pô, vou começar a ler livro de desenvolvimento pessoal, vou começar a buscar uma educação financeira que eu não tinha, né? Então, aí eu li um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Cara, eu tinha nojo de dinheiro, velho. Então nunca eu ia ter dinheiro na minha vida, sabe? Porque eu tava numa empresa que eu ganhava muito bem, sabe? E de repente, o negócio, eu arrumei um jeito de sair de lá. Eu também tava cansado, mas assim, sabe? Mas do dinheiro ir embora, assim, sabe? Eu não tava programado. Eu lembro que o Roberto Navarro também é um cara muito bom, assim, dessa questão de financeiro. Ele falou, cara, se a pessoa ela tem nojo de dinheiro, ela vai dar um jeito de sumir com o dinheiro, assim. E aí eu peguei uma parte do acerto, né, da empresa. Cara, eu gastei o dinheiro todo, assim. Eu fiz algumas coisas que eu sei, mas uma parte do dinheiro eu não sei o que eu fiz. Eu falei, caralho, eu tenho. Aí foi que eu me toquei. Falou, pô, eu tenho crença limitante com grana. Então eu preciso melhorar isso. É minha sim. responsabilidade. Sabe? Eu não posso jogar isso pra frente e falar que, é o país que tá ruim. Que eu vim da favela, que eu realmente, né, vim É de muito mais periferia, fácil, né, de Rafa? periferia. Não, velho. Não, é comigo, o É negócio é muito comigo. mais fácil. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. E aí eu fui lendo esse livro e falei, caramba, bicho. E ele coloca, ele vai mostrando assim, ele pega bem, ele vai dando vários exemplos assim que são muito comuns, assim, sabe? A gente vê, né? Que quem é rico é corrupto. É uma coisa que a gente vai escutar, dinheiro é sujo, não pega no dinheiro que o dinheiro Sim, é sujo. Cara, isso é programação mental, cara. Sabe? Isso é crença limitante, isso trava você, trava o seu desenvolvimento. Eu falei, não, tá errado. Aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, pô, por que eu não consegui me programar, fazer uma reserva bonitinho? Por quê? Porque eu era desorganizado. Aí eu falei, não, eu preciso buscar educação financeira. Tá, vamos começar a estudar. E comecei a estudar. Veio no momento da crise? Veio, né? Uma vez eu escutei no trabalho, assim, quando a água baixa, que a gente vê quem tá de calça na mão, né? Então, assim, cara, na hora que a água baixa, que a gente vê quem é quem, sabe? Nos momentos de crise, né? Ela é muito boa para a vida da gente, sabe? Se a gente conseguir sim, ter essa percepção, porque às vezes a crise ela tem essa capacidade de mostrar para a gente uma série de aspectos negativos que estavam encobertos ali pela zona de conforto, pela maré, né? E às vezes a gente deixava por debaixo da cara, tá tudo certo, eu não vou me... Por exemplo, eu ganhava bem. Então, bem assim, né? Ganhava razoavelmente, ele conseguia me manter, pagar minhas contas e tal. Tá pagando o cartão de crédito, não vamos preocupar. Todo mês cai, paga, tá tudo certo. Para que vamos preocupar com isso? Só que na hora que parou de cair, a conta não tinha parado, entendeu? Então, assim, foi falta de organização. Então, a responsabilidade é minha. E eu preciso, né? Só que agora, como que eu vou enxergar isso sem me desesperar, né? Pô, tô sim. fugido, agora tô cheio de conta para pagar, o que eu vou fazer? Não. Tem alternativas. A internet tá aí, tá cheio de meios de empreender, né? A gente tem algumas habilidades que podem, né? Algum hobby que dá para fazer grana. Então, assim, então uma série de coisas dá para fazer, sabe? Só que a gente precisa ter sabedoria para enxergar isso, né? Poxa, de onde que eu vou tirar agora? Para que lado que eu vou? Sem me desesperar. E é nesse ponto que entra a meditação. É nesse ponto que entra o Namyoho Renge-kyo. Porque não tem milagre, né? O Não, Namyoho, o Daimoku, ele dá duas coisas pra gente. Energia vital. Da energia vital vem sabedoria, vem coragem, vem resiliência, vem tudo para eu encarar a minha vida, sabe? Poxa, tá, eu tô ferrado de grana, beleza, então calma, vou me organizar, vou me planejar, o que eu vou fazer? Tá, eu preciso, a primeira coisa é me organizar. Daqui para frente eu preciso parar de gastar. E aí eu vou tendo para saber o passo a passo. Coloco o objetivo certinho, poxa, eu quero chegar nesse ponto da minha vida, né? Então o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E aí é a série de coisas que a gente vai fazendo, a gente vai caminhando, a gente vai traçando esse caminho. E o estudo ele é muito importante, assim, sabe? O estudo ele está sempre muito vinculado, a gente tá sempre desenvolvendo, né? A menina perguntou como avançar, né? Tem uma frase de Sócrates, se eu não me engano, que diz assim: a melhor coisa que eu posso fazer pelas pessoas que eu amo é crescer como ser humano, né? Então, sim. assim, É isso é muito exatamente importante, isso. né? Isso passa pelo que É a gente você chama no como ser budismo de humano. revolução humana, né?
Sim. A gente pratica, a coisa que mais a gente fala hoje na organização é a revolução humana, que é eu me revolucionar, eu transformar o meu íntimo, sabe? A minha personalidade. Ontem eu estava lendo Sim. uma frase do Sensei Josei Toda, que foi o mestre da Isaki Ikeda, né? Tipo assim, vai passando de mestre, assim, para discípulo, né? Que ele fala assim, que a nossa personalidade, né, ela é imutável, sabe? A minha personalidade, ela não vai mudar. Do jeito que eu nasci, eu tenho o meu jeito, assim, né? Cada um tem o seu, você tem o seu, eu tenho o meu. Mas só que não é que não é que ela não possa melhorar. Se ele fala assim, a personalidade de uma pessoa é como um rio, né? O rio ele já tem mais ou menos uma largura definida e o fluxo de água, né? Já tem o fluxo dele que ele segue. Isso não vai mudar. Agora, a água do rio pode estar muito suja, sabe? É, A água do rio pode estar extremamente suja. A gente pode sair de uma água barrenta, esgoto, cheia de esgoto, podre, para uma água límpida, né? Para uma água sim, com limpa, onde seja certeza. possível uma água potável, que a gente possa beber dessa água. Isso é a revolução humana, sabe? Eu, poxa, dentro da minha individualidade, do jeito que eu sou, sabe? Eu consegui melhorar meus pontos fortes e trabalhar os pontos que eu preciso trabalhar, sabe? Poxa, eu sou uma pessoa que tem, né, no meu caso, tem habilidade de comunicação, gosto de conversar, sou lá um bom vendedor, sou, mas por outro lado eu era desorganizado, então eu precisava trabalhar também. Isso faz parte da minha. O budismo não tem segredo. É como viver a vida da melhor forma. Um Buda, na verdade, na sua totalidade, ele é um ser humano, né? É um ser humano no máximo da sua humanidade, sabe? É uma pessoa que tem uma teve um ensinamento também que a gente falou, acho que na última reunião de palestra, que um bom mestre, um bom praticante é uma pessoa que não fala em assuntos seculares, né? Poxa, sabe? É pontualidade, é compromisso, responsabilidade, sabe? Organização. Isso tudo faz parte do caráter de uma pessoa, né? Isso muitas Sim. vezes a pessoa tem que vir de berço. Tá, e quem não nasceu com isso? Quem não teve um pai organizadinho para ensinar? Eu vou deixar minha vida me levar? Ou eu vou É, me melhorar? Porque isso são coisas que eu posso melhorar. Entendeu? Eu não é, posso, minha cara é feia, não tem jeito, eu nasci com ela, não tem jeito de mudar. Agora eu posso me tornar alguém melhor, entendeu? Isso é outra é. coisa. Isso O depende da mais, escolha e da força de vontade, né? o mais importante nisso tudo, Ralph, é a gente entender a nossa singularidade e a gente entender que a gente é um ponto nessa malha muito grande que existe o universo. E a gente é muito bobo de achar que a gente é melhor do que o outro. Porque para pensar, vocês que estão aqui comigo e com o Ralph, nós somos parte de um grãozinho de areia que está lá no fundo do oceano. Porque o universo, ele tem tudo, todos os modos de vida, tem os planetas, que os planetas também é um modo de vida, e isso faz, e o universo é vivo, e isso nos faz entender a nossa a pequenez. Só que não quer dizer que a gente não seja importante diante dessa vida. Então, a gente precisa Fundamental, né? entender, encontrar o equilíbrio no meio disso. Não nos enxergar pequeno, mas também não tão grande. Porque essa Quer ver o maior grandiosidade exemplo? aqui nos faz ser arrogante. E essa pequenez aqui nos faz ser muito, né, menor do que o outro. Então, a gente precisa entrar Caminho do aqui meio, né? exato, e encontrar esse equilíbrio, né? Bom, gente, Ralph, que incrível esse papo aqui conosco. A gente já está Legal. aqui, falta 2 minutos para a gente acabar a nossa live, que a gente tem tempo de 1 hora, né, gente? E antes de eu despedir do Ralph, eu queria passar para vocês, exato, falta 2 minutos. Eu gostaria de falar para vocês que vou me esforçar para cada dia estar aqui conectado com vocês, cada dia com uma pessoa diferente, cada dia vai ser um budista. Nesse primeiro momento, logo depois a gente pode ver se vocês toparem e tal, e quiserem, a gente pode falar com outras pessoas. E aí a gente está fazendo meu objetivo diante disso é levar essa filosofia budista para todo mundo. Ralph, muito obrigado pelo seu tempo. Saudades de estar contigo. A gente se conhece aí há 3 anos. Muito obrigado aí pela sua amizade. O Ralph manda todo dia para a gente o incentivo. É muito bom receber a sua mensagem diariamente. Muito obrigado. E pessoal que segue o Ralph, por favor, me sigam aí. E pessoas que me seguem, seguem o Ralph, porque é muito importante para a gente estar conectado e junto para essa positividade. Pô, Léo, gratidão aí, cara, pela experiência, né? Igual eu te falei, isso é muito doido, cara. Eu falei, pô,
esse negócio de live, eu fiquei muito surpreso, fiquei feliz também, fiquei assustado, assim, eu nunca tinha feito esse negócio. Falei, pô, mas legal, vamos participar. A ideia é empoderar pessoas, né? A ideia é que as pessoas se tornem Exatamente. felizes mesmo, né? Através, principalmente da autorresponsabilidade, né? Poxa, o budismo tá aí, é uma ferramenta, é uma filosofia que realmente, poxa, que liberta a mente da gente mesmo, assim, em primeiro lugar da gente mesmo, das nossas Amigo, próprias vai cair em crenças, 10 ajuda a gente. segundos. Oi? Vai cair em 5 segundos. Beijo.